Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Miguel Cruz e começava por lhe dizer, até para nos enquadrarmos, que lhe vou essencialmente fazer questões sobre o processo e o plano de reestruturação e a sua negociação, dado o seu envolvimento e conhecimento aprofundado do mesmo, mas queria começar por um assunto que se prende com a engenheira Alexandra Reis, que é peça central do âmbito desta comissão. O Sr. assumiu perante o Sr. jornalista José Gomes Ferreira que falou com o Dr. Gonçalo Pires sobre a saída da engenheira Alexandra Reis. Quando é que esta conversa aconteceu com o Dr. Gonçalo Pires? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado e aproveito já agora cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e indo muito diretamente a esta questão, efetivamente tive uma conversa com o Sr. comentador José Gomes Ferreira. Eu peço algum silêncio na sala, porque senão eu sei que tenho que trabalhar. Vamos esperar que possa... Vamos esperar. A pergunta que ele me fez e que deu origem a esse comentário que eu conheça foi se eu não tinha falado com o CFO e eu respondi-lhe, devo ter falava com ele com muita frequência. E, portanto, respondendo à sua pergunta, falava com ele com muita frequência e, portanto, não existe nenhum dia especial ou especialmente identificado que me permita responder à sua pergunta dessa maneira. E o que é que conversaram sobre a saída da engenheira Alexandra Reis? Sr. Deputado, como eu referi, e referi isso, aliás, também nessa conversa que tive, nós não falámos sobre a saída da engenheira Alexandra Reis. Eu falava com muita frequência com o administrador financeiro, porque tinha a falar com ele com muita frequência pelos assuntos de natureza financeira da TAP. Lembro-me que nessa altura estávamos, portanto, finais de janeiro, princípios de fevereiro, estávamos de volta do modelo de acompanhamento do concurso associado às slots e andávamos ainda a falar também sobre a questão do empréstimo ou de um empréstimo que estávamos a ver a respectiva possibilidade de ser financiado com uma garantia de Estado a 90% e andávamos a discutir os termos da garantia do Estado. E, portanto, essencialmente falava sobre essas matérias. Não falei com o CFO da TAP sobre a saída da engenheira Alexandra Reis. Quando é que soube da indemnização paga à engenheira Alexandra Reis? Soube da indemnização paga à engenheira Alexandra Reis em dezembro de 2022, não me falha a memória, dia 24 de dezembro. Portanto, com a notícia do jornal, é? Correto. O doutor era muito próximo, ou tinha uma relação muito próxima com a engenheira Alexandra Reis. Nunca lhe suscitou, mesmo com a ida dela para a nave, qualquer curiosidade do motivo da saída dela da TAP? Sr. Deputado, eu não posso dizer que fosse muito próximo da engenheira Alexandra Reis. Eu tinha muitos contactos com a engenheira Alexandra Reis. Os meus contactos com a engenheira Alexandra Reis começaram... Eu conheci a engenheira Alexandra Reis abril, maio de 2020, quando ou o CEO, ou então CEO da TAP, ou então CFO da TAP, traz uma vez para uma conversa, nós estávamos em Covid e, portanto, foi por videoconferência, traz para uma conversa sobre dados financeiros da TAP. A engenheira Alexandra Reis foi brevemente ou interinamente CFO da TAP e, portanto, eu tinha contacto direto com ela nessa altura. Adicionalmente, obviamente houve ali um momento em que o Conselho de Administração da TAP estava reduzido, mas mesmo aí os meus contactos privilegiados eram com o chairman da TAP, o Dr. Miguel Frasquilho. Portanto, eu não posso dizer que seja próximo da engenheira Alexandra Reis, embora
tenho muito respeito pelo trabalho que a engenheira Alexandra Reis fez naquele período e, portanto, Sr. Deputado, a informação que nos foi sempre transmitida, a informação que é pública, é a informação de que a engenheira Alexandra Reis renunciou. Eu devo, aliás, dizer que a engenheira Alexandra Reis, e penso, aliás, que ela o disse aqui, me mandou uma mensagem, ou me tentou ligar logo a seguir à sua saída. Eu falei com ela e, portanto, nunca outra questão que não a da renúncia foi colocada em cima da mesa. Aliás, a renúncia, ou anunciada renúncia da engenheira Alexandra Reis, vem na sequência da renúncia de 2 outros membros do Conselho de Administração e, portanto, estava dentro do mesmo padrão. E, portanto, pergunta-me se eu nunca tive curiosidade de saber. Eu não teria curiosidade de saber uma coisa que sabia, que foi anunciada como sendo uma renúncia e, portanto, para todos os efeitos, a informação que tínhamos é que era uma renúncia. E quando é que teve conhecimento desta renúncia? Tive conhecimento da renúncia no dia em que ela é publicada na CMVM. Tinha alguma indicação no passado sobre o eventual mal-estar entre a engenheira Cristina e a engenheira Alexandra Reis? Senhor Deputado, com toda a franqueza, que eu me recorde, não. Nas reuniões de preparação, portanto, das reuniões com a Comissão Europeia, portanto, para a discussão do plano de reestruturação, era notório que foram as primeiras oportunidades em que eu tive reunião com as 2 juntas. Havia ali, qualquer uma delas, muito opinativa, com muitas ideias e, portanto, com muitas sugestões e sempre alguns momentos em que as conversas se sobrepunham, mas nunca nada que tivesse ou que me suscitasse qualquer tipo de mal-estar que não fosse a vontade de participar e, de facto, contribuir para o esforço que estava a ser feito na negociação com a Comissão Europeia. Portanto, em resumo, a resposta à sua pergunta é não, Sr. Deputado, que eu me recordo, não tinha nenhuma indicação nesse sentido. Mas voltando ao comunicado da saída da engenheira Alexandra Reis, que segundo disse o instrutor é por aí que sabe da sua saída, leu o comunicado? Vim a ler o comunicado no dia, não soube por ler o comunicado, mas ligaram-me a dizer que tinha saído o comunicado e deram-me alguma indicação do teor do comunicado, mas li-o mais tarde, sim. E quando o leu, deu como boa aquela justificação que lá estava? Para si foi natural? Para mim é uma comunicação ao mercado e, portanto, para mim é uma renúncia que é apresentada. Já agora, Sr. Deputado, se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa por este salto temporal, mas adicionalmente porque havia também uma carta de renúncia. Doutor, mas eu não percebi como é que ficou admirado com o contacto telefónico da engenheira Alexandra Reis se leu o comunicado. Essa parte aqui eu não consigo perceber. Eu penso que está a referir a algo que a engenheira Alexandra Reis aqui referiu, que eu terei ficado surpreendido. Eu fiquei surpreendido com a saída da engenheira Alexandra Reis. Falámos no dia a seguir e, portanto, eu teria já de posse da informação, mas com certeza que me manifestei surpreendido pela sua saída. Aliás, Sr. Deputado, devo dizer que, na minha opinião, e com toda a franqueza, e esse aspecto, aliás, é conhecido da generalidade dos intervenientes, na minha opinião, não era a melhor oportunidade para se ter mais uma saída do Conselho de Administração. E por isso que acabou de dizer não aprofundou as razões? Sr. Deputado, é uma renúncia, há uma carta de renúncia, tudo é indicado como sendo uma renúncia. Aliás,
isto serve para efeitos, digamos, ilustrativos, vale a pena referir, Sr. Deputado, que no relatório e contas portanto, que é apresentado em fevereiro, portanto, estamos a falar do relatório e contas de 2021, portanto, o relatório e contas, portanto, quando há uma renúncia, uma saída de um membro do Conselho de Administração, o relatório e contas que é apresentado no ano em que há essa saída, portanto, posterior a essa saída, mas referente ao ano anterior, tem necessariamente e obrigatoriamente, são essas as boas práticas, que fazer referência aos factos supervenientes. E, portanto, no relatório e contas que é apresentado em 2022, referente às contas de 2021, é apresentado a renúncia da administradora Alexandra Reis, com o seguinte texto: a vogal Alexandra Maria Vieira Reis apresentou renúncia a 4 de fevereiro de 2022, com efeitos a 28 de fevereiro de 2022. Mas a questão é que nesse mesmo relatório aparecem mais renúncias, nomeadamente o vogal João Weber do Reis Gameiro, nomeado a 24 de junho de 2021, apresentou renúncia com efeitos a 28 de fevereiro de 2022. E o vogal José Manuel, por acaso isto tem que estar errado, isto fui eu a copiar porque não pode ser 28 de fevereiro, porque ele sai mais cedo, sai ainda em 2021. E o vogal José Maria Silva Rodrigues apresentou a renúncia a 29 de dezembro de 2021, com efeitos a 31 de janeiro de 2022. Portanto, não havia nada, toda a informação que nós tínhamos, pública e informação ao acionista, era da existência de uma renúncia. Muito bem, doutor, já percebemos que não teve curiosidade na conversa que tem com a engenheira Alexandra Reis de indagar pela razão da sua saída, mas a engenheira Alexandra Reis escreve um mail a 29 de dezembro de 2021 a colocar o seu lugar à disposição. Este mail vai para o Dr. Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e para si. Este mail não teve resposta, aparentemente. Recorda-se desse e-mail? Na altura comentou o seu conteúdo com Pedro Nuno Santos ou com Hugo Mendes? Sim, Sr. Deputado. Bom, mas já agora sobre a questão da curiosidade de indagar, a minha conversa com a engenheira Alexandra Reis foi uma conversa simpática e que envolveu necessariamente também aquilo que estava dito no respectivo comunicado, que era o de abraçar novos desafios, e em que me foi dito que estava a estudar alternativas e, portanto, a resposta à sua pergunta parece-me razoavelmente óbvia, que é, na conversa não me foi indicado qualquer facto que tivesse algum tipo de relação ou com mal-estar em relação à senhora CEO da TAP ou a algo que fosse diferente da informação que nós possuíamos. E, portanto, Sr. Deputado, acho que em relação à questão da curiosidade de indagar, acho que a informação era clarinha. Em relação ao e-mail, sim, o e-mail chega... O e-mail, eu recordo-me bastante bem do e-mail, ele chega no dia 29. O e-mail é um e-mail em que a engenheira Alexandra Reis vem declarar uma intenção de possibilidade de renunciar caso houvesse essa vontade, portanto não é um e-mail de renúncia, primeiro aspecto. Segundo aspecto, esse e-mail é um e-mail que no fundo cumpre aquilo que na minha opinião é um formalismo muito habitual. A engenheira Alexandra Reis tinha uma ligação ao acionista privado, que entretanto tinha saído, e portanto eu acho que até é perfeitamente correto o envio desse e-mail. Adicionalmente, dar nota de que eu de facto indaguei via então secretário de Estado, Hugo Mendes, se havia alguma questão. A informação que eu tive foi muito clara, de que não havia nenhuma intenção, estavam satisfeitos com o trabalho da engenheira Alexandra Reis e, independentemente da sua ligação ao acionista privado, não havia nenhuma razão
que levasse a querer substituir e vou ser franco, do meu ponto de vista, a leitura era exatamente a mesma, não tinha nenhuma razão, de facto, para querer substituir a engenheira Alexandra Reis. Na sequência disso, eu até disse que me recordava bastante bem do dia em que recebi o e-mail, porque foi no dia 29 de dezembro, estávamos nós, e portanto eu estava permanentemente a entrar e a sair do gabinete do Sr. Ministro João Leão, porque estávamos a preparar a Assembleia Geral que ia ter lugar no dia 30. E falámos muito brevemente sobre isto, e portanto a informação nessa matéria também foi muito clara, que era nem o Ministério das Infraestruturas, nem eu próprio tínhamos qualquer interesse na substituição da engenheira Alexandra Reis, e portanto isso a nós parecia-nos enfim, uma questão, digamos, de natureza formal. Já agora vale a pena dizer, Sr. Deputado, que o mail vai para, e corretamente, aliás, para o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, com conhecimento para os dois secretários de Estado. Estava-me só a lembrar aqui de uma outra questão que também acho que é, já agora, acho que é um facto importante para se perceber também, que o mail é lido em certa medida também como uma espécie de formalismo, que é a engenheira Alexandra Reis tinha visto, foi ali encostado à data da aprovação do plano de reestruturação, portanto deve ter sido ali por volta do dia 21, houve uma aprovação pelos membros do Governo responsáveis pelas finanças e pelas infraestruturas e habitação da autorização para dar aulas, para lecionar. E, portanto, ali mesmo, mais ou menos naquela altura, e, portanto, obviamente era mais ou menos evidente enfim, que esta declaração era uma declaração que cumpria, digamos, aquelas regras normais de, saindo o acionista, poder enfim, ter este gesto. Mas se a resposta a este e-mail fosse que não, a senhora engenheira Alexandra Reis naturalmente não continuaria na TAP a custo zero, certo? Peço desculpa, não percebi a pergunta por causa do não. Vamos parar a tempo. Porque o que penso que me está a perguntar não era só uma questão de interpretação por causa do não. Mas se tivesse sido dito à senhora engenheira Alexandra Reis que estávamos, e nessa altura teria que ser obviamente o responsável, teriam que ser os responsáveis pela sua nomeação, portanto estamos a falar do Sr. Ministro das Infraestruturas e do Sr. Ministro das Finanças. Vale a pena dizer que o Sr. Ministro das Finanças não tinha delegado nos seus secretários de Estado responsabilidades relativas à gestão dos órgãos sociais, portanto essa matéria não era delegada nos secretários de Estado. Portanto, se os dois membros do Governo manifestassem à senhora engenheira Alexandra Reis que gostariam que ela apresentasse a sua renúncia, falta o passo seguinte, que era se a senhora Alexandra Reis apresentaria ou não apresentaria a sua renúncia. Se ela efetivamente apresentasse a sua renúncia, nessa altura apresentava a sua renúncia, era uma renúncia. Mas, doutor, para além da questão semântica, este mail de dia 29, a engenheira Alexandra Reis coloca o seu lugar à disposição. E, portanto, se a resposta fosse não estamos a contar com a senhora, naturalmente ela não continuaria a custo zero. É esta a pergunta que lhe faço e que fiz. Não, Sr. Deputado, o meu entendimento é que a senhora engenheira Alexandra Reis não coloca o seu lugar à disposição. O que a senhora engenheira Alexandra Reis diz, aliás, no próprio e-mail, é que estaria interessado em continuar, mas que, caso os membros do Governo assim o considerassem, estaria na disposição de poder vir a renunciar. Portanto, respondendo à sua pergunta, se os membros do Governo dissessem sim, queremos que renuncie, a senhora engenheira Alexandra Reis, o passo seguinte era renunciar ou não renunciar. Se ela renunciasse, era uma renúncia e, portanto, a sua pergunta do custo zero era se há uma renúncia, de facto, não há direito à indemnização. Nós vamos voltar a esse tema à frente. Sobre a engenheira Cristina, o senhor fez parte do júri que a entrevistou para o cargo de CEO? Não, Sr. Deputado, não fiz. Nós temos no nosso acervo a indicação que sim. Portanto, confirma que não fez parte do júri que entrevistou a senhora engenheira Cristina para o cargo de CEO da TAP. Correto?
Confirmo, Sr. Deputado, não fiz parte do júri, não sei se o júri será a expressão adequada, mas percebo o que o Sr. Deputado quer dizer. Não fiz parte, digamos, da equipa que seleciona a Sra. Engenheira Alexandra Reis, mas também confirmo que tive reuniões no fim desse processo de seleção e, portanto, quando já tínhamos a indicação da Engenheira Alexandra Reis, tive talvez duas reuniões com a Engenheira Alexandra Reis. Portanto, se quiser, considere ainda dentro do processo de seleção. Eu estou a falar da engenheira Cristina, o senhor está a falar Alexandra Reis. Agora engenheira por engenheira, mas não, com a engenheira Cristina. O processo de seleção da engenheira Cristina. 1 milhões de euros de indemnização, outra foi só 500 mil. Peço desculpa pelo lapso, Sr. Deputado. No dia 25 de junho de 2021, há um comunicado do Governo, do Ministério das Infraestruturas, a informar das movimentações nos órgãos sociais da TAP. De acordo com o Dr. Manuel Beja, 10 dos administradores da TAP foram nomeados pela tutela setorial. Confirma que este era o procedimento habitual? Aqui vou ter que pedir desculpa, Sr. Deputado. Precisava só que me repetisse a data em que o diz. Paramos o tempo, Sr. Deputado. 25 de junho de 2021 é o comunicado. Sr. Deputado, os membros do Conselho de Administração são eleitos por Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral é preparada e portanto, as orientações acionistas para os representantes do acionista-Estado são dadas pelos membros do Governo, setorial e finanças. Não foi isso que eu perguntei, Sr. Eu perguntei, neste caso, foram indicados pela tutela setorial. E somente esta, foi o que disse o Dr. Manuel Beja. E a pergunta que lhe fiz é se confirma se esse é o procedimento habitual. Não é a resposta que me deu. Sr. Deputado, a escolha dos nomes, portanto, a indicação tem uma natureza formal e é feita pelos membros do Governo ao representante do acionista. A resposta à sua pergunta e àquilo que está a perguntar é a escolha dos membros do Conselho de Administração, que não o CFO, são de iniciativa do Sr. membro do Governo responsável pela tutela setorial. Não deixam, no entanto, obviamente, de ser validados com o membro do Governo responsável pelas finanças. Portanto, para si, o seu entendimento é que isto é função sectorial, do Ministro com a tutela sectorial, é isso? Que a iniciativa é de natureza setorial, sim, validado sempre, porque é quem tem que vai fazer a indicação ou quem participa na indicação à Assembleia Geral pelo membro do Governo responsável pelas finanças. Porque é que, no seu entendimento, há um momento que o Dr. Hugo Mendes diz que a única porta para o Governo, para a TAP, é através do Ministério das Infraestruturas? Sr. Deputado, eu não posso comentar porque é que o Sr. Dr. Hugo Mendes diz isso, até porque a primeira vez que eu ouvi falar de tal questão foi aqui na Comissão de Inquérito, através de um mail que eu obviamente não conheço e, portanto, não sei qual é. Pelo que eu percebi, mas só por aquilo que eu ouvi aqui, portanto, não tenho o detalhe, não tenho os contornos e, portanto, não posso fazer e não faço certamente comentários de intenções, mas pelo que eu ouvi, tratava-se de um mail de reação a um contacto que foi feito com uma outra tutela que não as finanças. Foi isso que eu percebi, mas novamente não tenho os detalhes. Aquilo que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que durante enfim, quase 2 anos de relação, estamos a falar desde junho de 2000, portanto, desde junho de 2020 até 31 de dezembro de 2021, e digo isto porque este é o período de preparação e elaboração e discussão do plano de reestruturação. Tivemos finanças e infraestruturas e particularmente eu com o ex-secretário de Estado
Hugo Mendes uma relação muito intensa e durante esse período não houve um único sinal de que houvesse algum impedimento de que a TAP nos pudesse, às finanças, contactar. Tive sempre também relação com os membros do Conselho de Administração que acompanhavam as matérias financeiras e, portanto, nunca tive qualquer sinal ou evidência disso mesmo. E, em contrapartida, obviamente, toda a informação, tínhamos sempre muita cautela em conseguir garantir que tudo aquilo que fosse os contactos, as discussões que eram tidas, nomeadamente sobre o tema do plano de reestruturação, eram, obviamente, partilhadas. Caso não estivessem a acompanhar diretamente, eram partilhadas imediatamente com o Ministério das Infraestruturas e, nomeadamente, com o Dr. Hugo Mendes. Portanto, não conheço o mail, nunca tive qualquer evidência, especialmente neste período, junho de 2020 a 31 de dezembro de 2021, de qualquer tipo de limitação nessa matéria. Exatamente sobre o elemento nomeado pelas finanças, o Dr. João Weber Gameiro, recorda-se por que razão ele se demite? Sim, recordo-me muito bem, até porque o Dr. João Weber Gameiro acabou por estar cerca de 4 meses em funções. O Dr. João Weber Gameiro demite-se por considerar pessoalmente que não tinha condições para, enfim, lidar com a pressão que estávamos a ter, especialmente, e isso foi muito notório, porque quando o Dr. João Weber Gameiro assume funções, portanto estamos em junho, nós tínhamos uma expectativa de uma data de aprovação do plano de reestruturação que se veio a revelar um pouco mais demorado e, portanto, o Dr. João Weber Gameiro pediu a sua renúncia, tivemos algumas conversas sobre isso, porque fez uma avaliação sobre a sua capacidade de lidar com o risco associado às decisões que estavam a ser tomadas. Eu agradeço a sua explicação, mas eu não percebi isso, doutor. Eu volto-lhe a perguntar qual é a razão objetiva, concreta, por que se demite o Dr. João Weber Gameiro. Sr. Deputado, a razão objetiva pela qual se demite o Dr. João Weber Gameiro é porque considera que não tem condições pessoais para aguentar a pressão a que estava sujeito e, portanto, para poder continuar. Mas, doutor, ele esteve aqui e não nos disse isso. Ele disse que, fundamentalmente, a razão para se demitir foi a inexistência de um contrato de gestão. Sr. Deputado, eu ouvi aquilo que o Dr. João Weber Gameiro aqui disse e aquilo que ele disse foi que percebia perfeitamente como é que o tema tinha sido interpretado como tendo uma natureza pessoal. E é isso que eu estou a tentar explicar ao Sr. Deputado. As razões que tiveram subjacentes a isto, sim, com certeza que imagino que tenham sido ampliadas pelo facto de não era a questão do contrato de gestão, era a questão do seguro. Que o Sr. Dr. João Weber Gameiro levanta a questão de ter ou não ter o seguro, mas admito que isso tenha de facto ajudado, mas a razão pela qual ele toma a decisão não é por não ter o seguro. A razão pela qual, e aliás, ele é o único administrador que de facto apresenta a renúncia, sendo que todos eles estão exatamente nas mesmas circunstâncias. O Dr. João Weber Gameiro apresenta a sua renúncia, incluindo porque, não tendo o seguro, considera pessoalmente que a sua leitura de risco que está associada a este aspecto não lhe permite continuar. Doutor, a carta de renúncia não tinha estes motivos ou essas razões pessoais imprevisíveis. Esta argumentação foi acrescentada pelo Governo. Sr. Deputado, a carta de renúncia do Dr. João Weber Gameiro apresenta a renúncia, não apresenta motivos. E aquilo que nós comunicamos foi a razão pela qual o Dr. João Weber Gameiro se demitiu. Ou seja, o Governo interpretou que o facto do Dr. João Weber Gameiro entender que por não ter um contrato de gestão assinado
não ter um seguro inerente eram aquilo que, no entendimento do Governo, são razões pessoais imprevisíveis. Portanto, isso é uma mentira. Ou não? Não, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, o contrato assinado, eu não ouvi falar em razões associadas a contrato assinado e insisto, do que eu ouvi do Dr. João Weber Gameiro aqui a mencionar, o que ele mencionou, ele fez uma ligação do contrato de gestão com a questão do seguro, claro, que o seguro tivesse no contrato de gestão. Claro. Que é um tema curioso, mas estou certo que teremos a oportunidade de lá voltar. Mas, independentemente disso, Sr. Deputado, o Dr. João Weber Gameiro teve, que aliás confirmou isso, várias conversas comigo, admito que com outros membros do Governo, sobre essa matéria, e a leitura do Dr. João Weber Gameiro foi: eu não tenho condições, face à situação de risco, para continuar nestas circunstâncias. Mas deixe-me ir à questão do seguro. Talvez valha a pena ir à questão do seguro, que talvez ajude um bocadinho a perceber este tema. O Dr. João Weber Gameiro levantou, aliás, com toda a franqueza, a questão não foi levantada pelo Dr. João Weber Gameiro, foi levantado pelo Dr. Foi levantado pelo Chairman da TAP, embora o Dr. João Weber Gameiro tenha falado comigo até sobre essa matéria do seguro. Desculpe. E a questão que colocavam era de que, de facto, com a situação do Covid e com o plano de reestruturação, com o facto do plano de reestruturação não estar aprovado e, portanto, havia ali uma situação, digamos, de incerteza, o mercado não estava a fazer o seguro nas condições que a TAP desejaria e que, vamos ser francos, equiparadas ao mercado. Isso é verdade. Mas existia seguro, primeiro aspecto. Segundo aspecto, é verdade que existia seguro, não com a cobertura que desejariam. Eu várias vezes tive a oportunidade de explicar, até diretamente ao Dr. João Weber Gameiro, que seria naturalmente uma situação transitória e, portanto, a convicção que nós tínhamos era de que, quando tivéssemos o plano de reestruturação aprovado, teríamos condições, de facto, havia condições para ter o seguro, como, aliás, se vem a verificar. Embora também, aqui um pequeno parênteses, é óbvio que depois do Covid o preço da generalidade dos seguros aumentou, fecha parênteses, mas, portanto, era uma questão não só que tinha uma natureza transitória, como, adicionalmente, não haveria condições, portanto, era uma questão de mercado, não haveria condições para encontrarmos aqui outra solução que não fosse, e isso foi manifestado várias vezes, uma vez que a generalidade das decisões estavam a ser tomadas ao abrigo de um plano de reestruturação, ou seja, de uma intervenção que estava a ser feita numa empresa. É verdade que o plano de reestruturação não estava aprovado, mas havia versões do plano de reestruturação e, portanto, sabíamos em cada momento, digamos, quais eram as orientações para a TAP e estaríamos disponíveis, obviamente, para determinado tipo de decisões poder dar conforto ao acionista e cobertura a essas decisões. Mas não aquilo que foi solicitado, que era que o Estado, via DGTF, no fundo, substituísse uma seguradora para dar o seguro aos administradores da TAP. Esse era essencialmente a questão. Isso foi objeto, aliás, de avaliação, foi objeto de avaliação jurídica e a nossa posição sobre essa matéria foi muito clara, até porque não só não encontramos base legal para que tal possa acontecer, como isso foi pedido, aliás, parecer à DGTF e à IGF, como adicionalmente a cobertura para determinado tipo de, nomeadamente cobertura legal para atos que nós não temos, ou para situações que nós não temos a certeza sobre a qual, em determinada altura, existe um alinhamento total entre aquilo que é portanto, a posição da TAP ou dos administradores da TAP e aquilo que é, digamos, o interesse público, tal não era viável. E, portanto, tudo isto foi explicado, incluindo ao Dr. Manuel Beja, o Dr. João Weber Gameiro, incluindo esta questão do seguro, e sobre várias decisões que estava a tomar, considerou pessoalmente, e esta questão foi muito discutida, considerou pessoalmente que ele fazia uma avaliação do nível de risco que não lhe permitia, não lhe dava condições para continuar. O mesmo não aconteceu com todos os outros. Portanto, não, Sr. Deputado, não é mentira, foram razões pessoais e foram razões
imprevisíveis, de tal forma imprevisíveis que nós, de facto, tivemos aqui, gostávamos de ter tido mais tempo para proceder à respectiva substituição. Bom, Sr. Doutor, eu registro para já o seu intrusamento com esse problema do Dr. Weber Gameiro, certamente para solucionar a continuidade dele na companhia e inteirar-se dessa dificuldade, e que não tenha tido o mesmo interesse no caso da engenheira Alexandra Reis, como revelou há pouco. Vamos falar agora do plano de reestruturação. Eu queria começar por lhe perguntar se o plano ou o compromisso com Bruxelas inclui a exigência ou não da venda da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como deve compreender, eu vou aproveitar a oportunidade para comentar a questão do entrosamento e da comparação com a engenheira Alexandra Reis e para lhe responder, Sr. Deputado, que eu até estou convencido que deu um bom exemplo da razão pela qual as situações eram relativamente claras. Porque tanto no caso da engenheira Alexandra Reis como no caso do Dr. João Weber Gameiro foram apresentadas renúncias e é isso que é comunicado. Quando é apresentada uma renúncia, como sabe, o acionista não tem nenhuma palavra a dizer sobre essa matéria se de facto é uma renúncia. Portanto, a renúncia opera. E essa era a questão. O Dr. João Weber Gameiro apresentou a renúncia, apesar de, estou a ser muito claro nessa matéria, eu várias vezes o ter tentado convencer que não havia razões para apresentar a renúncia. Ele apresentou a renúncia operou. E, portanto, desse ponto de vista é em tudo comparável. Em relação à questão, a questão da venda da TAP não era uma questão que fizesse parte das condições que estavam estabelecidas no plano de reestruturação. Embora seja verdade que nós sempre fomos muito claros que víamos, em relação ao mercado, muita dificuldade da posição da generalidade das companhias aéreas sem exercícios de consolidação. Esse aspecto foi, aliás, várias vezes mencionado. Mas, respondendo à sua pergunta, não, Sr. Deputado, a obrigação da venda da TAP não fazia parte do plano de reestruturação. Voltando ao plano de reestruturação, eu gostava que nos descrevesse com todo o detalhe o primeiro plano que foi apresentado em Bruxelas, a resposta de Bruxelas, a segunda versão do plano apresentado e qual é a diferença entre elas. Sr. Deputado, eu, obviamente, já não me lembro de muitos dos detalhes, e nomeadamente dos detalhes numéricos. A primeira versão do plano de reestruturação era uma versão que, digamos, tinha um conjunto de estimativas, quer em termos de estimativas de procura, simulações de procura, objetivos em termos de número de aviões, objetivos em termos de rotas, objetivos em termos de slots, que eram distintos, que foram sendo discutidos ao longo do tempo e que tinham também uma determinada, e que tinham também subjacente uma determinada composição de necessidade de financiamento que estava ajustado àquilo que eram as expectativas de recuperação que nós tínhamos quando começamos a preparar o plano de reestruturação e estamos ali no segundo semestre de 2020. E, portanto, as necessidades de tesouraria para a sobrevivência da TAP, bem como a forma de tratar, digamos, os acionistas, ou a necessidade enfim, ter uma forma de tratar os acionistas eram distintas. Foram estas essencialmente as diferenças. De quem é que partiu a iniciativa de propor que houvessem despedimentos de trabalhadores? Foi Bruxelas ou foi uma exigência ou uma opção do Governo? Sr. Deputado, Bruxelas nunca faz exigências em matéria nem de despedimento de trabalhadores nem de outras matérias. É preciso ter a noção de que aquilo que nós estamos a negociar com a Comissão Europeia, portanto, a Comissão Europeia tem dois objetivos quando está a negociar o plano de reestruturação. O primeiro é assegurar que o plano de reestruturação, ou seja, as ações a desenvolver no horizonte do plano de reestruturação, permitem que a TAP atinja uma sustentabilidade de médio e longo prazo.
E desse ponto de vista, obviamente, comparando o seu desempenho com aquilo que são os seus pares ou os seus comparáveis na indústria. O segundo aspecto, que é importante na discussão com a Comissão Europeia, tem a ver com a compatibilidade com as regras dos auxílios de Estado. E, portanto, desse ponto de vista, a Comissão Europeia, o que faz, a avaliação que faz, é se sim ou não cumpre estes requisitos de tornar a empresa sustentável e se sim ou não as medidas que são implementadas são compatíveis com os auxílios de Estado. Portanto, a Comissão Europeia não impõe. Agora, é óbvio que a Comissão Europeia, para a aprovação do plano de reestruturação, tem que haver necessariamente uma redução dos custos. Aliás, a Comissão Europeia diz isso várias vezes na própria decisão, como o disse várias vezes durante a discussão. Aliás, dilo de duas maneiras. Uma tem a ver com a questão da eficiência e da comparabilidade com os pares. A segunda tem a ver com redução de capacidade, que é o outro tema que é mencionado. E, portanto, obviamente havia necessidade de reduzir os custos. O plano original, e eu creio ter ouvido, eu não ouvi tudo, não tive a oportunidade de ouvir tudo, mas creio que, se não me falha a memória, foi o Dr. Lacerda Machado que o disse. A versão inicial de construção do plano, portanto, que incluía aquilo que a própria TAP conseguia validar em termos de redução de custos, foi elaborado pela própria TAP. E é bom termos em atenção, só para termos aqui uma perspectiva, eu novamente não me lembro dos valores exatos, mas quando nós olhamos para a estrutura de custos da TAP, portanto o referencial 2019, obviamente que era aquele que estávamos a discutir, mas quando olhamos para a estrutura de custos da TAP, nós tínhamos, eu vou dar números redondos, com toda a franqueza não me recordo, nós tínhamos, enfim, para além dos aviões, portanto, para além do leasing dos aviões, uma das componentes principais da estrutura de custos da TAP, nós tínhamos o fuel. O fuel representava qualquer coisa como 27% do total dos custos da TAP e os custos com pessoal andavam, portanto, estamos a falar de custos sem amortizações, andavam também na ordem dos 27%, um bocadinho menos. Eu diria que um 27 qualquer coisa, o outro era 26 qualquer coisa, são os números que eu tenho na cabeça. E depois ainda havia uma outra componente de custos que era muito pesada aqui, que eram as taxas aeroportuárias, as slots, e, portanto, um conjunto de taxas necessárias para a atividade da TAP. E, portanto, quando nós olhamos para esta estrutura de custos, portanto, só estas três componentes que eu mencionei, portanto, salários, as taxas aeroportuárias, slots, etc., mais o fuel, nós temos aqui qualquer coisa como 70%. Portanto, nós, em relação ao fuel, em 2020 houve uma redução de custos, mas a redução de custos é conjuntural. Há uma redução de custos porque a frota está parada. E mesmo assim, obviamente, não se consegue uma redução total dos custos. Em relação às taxas aeroportuárias, conseguiu-se aqui alguns adiamentos, ajustamentos, mas isso foi transversal para todas as companhias aéreas e, portanto, também novamente era de natureza conjuntural. Estas duas componentes não há muito onde consigamos atuar. Sob a frota, conseguimos também alguns adiamentos, algumas alterações de datas de entrada ao serviço de aviões, de prazos de pagamento, conseguiu-se fazer aqui algum ajustamento e, portanto, esse deu algum impacto financeiro. Em matéria salarial, obviamente tinha que haver aqui uma redução. A Comissão Europeia não impunha de maneira nenhuma se a redução da massa salarial, portanto os custos salariais, seriam feitos por despedimento ou por redução de salário. E o exercício que aliás se pretendeu levar a cabo era de minimizar precisamente aquilo que eram os despedimentos. Nesta matéria, vale a pena também já agora recordar, eu reconheço que estou a dar uma resposta muito longa, mas estou quase a terminar. Não, já estou a mudar. Vale a pena recordar que em 2020, isso foi muito noticiado,
Várias empresas, também elas com auxílios de Estado em curso, estou-me a recordar da Lufthansa, foi muito divulgado, estou-me a recordar da British, portanto, dentro do grupo IAG, também foi muito divulgado, fizeram um número muito elevado de despedimentos. Estamos a falar, eu recordo-me que o primeiro contingente da Lufthansa, se não me falha a memória, era à volta de 2.500, no caso da British Airways, o primeiro contingente também era à volta de 2.000. E aquilo que importa recordar, Sr. Deputado, é ninguém estava a fazer isto de ânimo leve e ninguém tomou estas decisões com qualquer nível de satisfação ou sem olhar com muito detalhe para aquilo que eram as medidas possíveis de implementar. Mas é bom recordar que a TAP estava parada, com um consumo de tesouraria enorme, sem qualquer perspectiva de quando é que voltava a voar, quando é que voltava a ter receitas e, portanto, aquilo que era preciso assegurar era a criação de condições para que a TAP, de facto, sobrevivesse. E foi isto que foi feito. E essa estratégia tinha necessariamente subjacente dois aspectos. O primeiro é que, com a sobrevivência e com a garantia da sustentabilidade da TAP, neste momento terrível que todas as companhias aéreas viveram, era de, no futuro, poder vir a ter condições para, com recuperação da procura, poder voltar a contratar, poder voltar, obviamente, a ajustar os níveis de salário. Nesse aspecto, e esta é a minha última nota sobre a pergunta que me faz, nesse aspecto, é verdade que as estimativas de procura eram de uma recuperação mais lenta e, portanto, isso significaria, obviamente, que as questões, por exemplo, de contratação seriam mais tardias do que aquilo que, felizmente, veio a acontecer. Ainda bem, Sr. Deputado, mas a minha convicção é que se não tivéssemos intervido como intervimos na altura, não havia TAP para agora estarmos a discutir as contratações. Sr. E não equacionaram uma medida como, por exemplo, um layoff mais prolongado que evitasse os despedimentos? Sr. Deputado, as soluções foram todas elas equacionadas e as soluções, aliás, a TAP chegou a recorrer ao layoff e todas elas foram tentadas ponderar face ao montante da redução de massa salarial que estava em cima da mesa e esse exercício foi gerido muito diretamente entre o Ministério das Infraestruturas e a TAP. No quadro de timing atual, considera que quem vai ter que negociar novos acordos laborais com os colaboradores é o Governo ou já o futuro comprador? Quem tem que negociar os acordos laborais é a TAP. Mas, Sr. se a TAP for pública, é o Governo e se for já com componente privada, será o futuro comprador. Esta é a minha pergunta. Sr. Deputado, a pergunta para mim é feita da mesma maneira. A resposta é dada da mesma maneira. Quem tem a responsabilidade de fazer essas negociações e de assegurar bons acordos é a administração da TAP. Se a TAP está sob gestão pública ou se a TAP está sob gestão privada, obviamente não é indiferente do ponto de vista contextual para essas negociações, mas obviamente que quem compete fazer essas negociações é a administração da TAP. Na publicação do Jornal Oficial da União Europeia, a Comissão Europeia afirma no ponto 23, e eu vou ler, não obstante as diferenças entre os montantes, as condições das duas emissões realizadas em junho e dezembro de 2019, o interesse que estas geraram mostra que antes do surto de Covid-19, o beneficiário conseguia aceder ao financiamento do mercado em condições razoáveis. De que evidências dispõe que não era possível o recurso aos mercados financeiros entre 2020 e 2021? Sr. Deputado, houve operações que foram estudadas e as condições de recurso a mercado eram com
Eu já não vou discutir as taxas, que obviamente eram mais elevadas do que aquilo que tinha sido praticado no passado, mas enfim, a incerteza e o risco eram natural, mas em que as exigências eram naturalmente sempre de garantia do Estado a 100%. O nível de insegurança sobre o futuro das companhias aéreas e, no caso particular da TAP, eram muito significativas. E, portanto, com garantia de Estado a 100%, admito que fosse possível obter algum financiamento, mesmo aí não me recordo de termos conseguido alguma vez alguma disponibilidade para montantes que fossem muito elevados. E porquê é que não se tentou a solução que muitas companhias europeias adotaram, que foram os Estados emprestaram aquilo que era necessário para fazer face à dificuldade, mas estas companhias ficaram com o compromisso escrito de o devolver? Esta solução, este quadro, foi gizado nas várias hipóteses? Senhor Deputado, a primeira coisa que de facto foi tentada foi conseguir assegurar que se os acionistas estavam disponíveis para pôr dinheiro na TAP e, portanto, obviamente a primeira coisa que nós precisaríamos era de uma solução de capital. E a resposta, como sabe, e já foi aqui mencionado também, a resposta dos acionistas privados foi da não disponibilidade ou não possibilidade de fazerem respectivas entradas de capital. Isso significaria que qualquer ação por parte do Estado, que fosse exclusivamente por parte do Estado, significaria necessariamente auxílio de Estado. Isto é o primeiro aspecto que, aliás, diferencia a TAP das outras companhias aéreas. O segundo aspecto que eu acho que é importante destacar é que o nível de dívida da TAP era extremamente elevado e, portanto, obviamente isso condicionava necessariamente também a disponibilidade de outras soluções que fossem soluções de dívida. E insisto, Sr. Deputado, se fosse feito um empréstimo à TAP portanto, se o Estado fizesse ou garantisse a 100%, ou enfim, mesmo que se garantisse, imagina, 90%, o auxílio de Estado seria aos 90%, não é? Mas, portanto, não havia disponibilidade nessa altura para garantias de Estado inferiores a 100%, portanto, isso constituiria um auxílio de Estado. Houve aqui, julgo que foi o Dr. Lacerda Machado, que disse que a TAP foi das últimas a pedir auxílio porque tinha liquidez muito acima da média. A pergunta que lhe faço é, em relação à liquidez, qual foi a sua avaliação do estado da TAP em matéria de liquidez antes do pedido de auxílio? Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu não sei se a TAP foi das últimas ou não a ter apoios. Talvez tenha sido das últimas numa fase inicial, porque depois os apoios continuaram durante bastante tempo. Enfim, há várias razões pelas quais o processo da TAP foi relativamente longo. E com isto eu peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado, mas vou ter que lhe pedir que repita a pergunta, porque eu me esqueci, como peguei na história do ter sido o último, confesso que me esqueci da sua pergunta. Paramos tempo. A minha pergunta tem a ver com o facto de ter sido levantado em vários momentos, posta em causa, digamos, a liquidez da TAP, e vimos aqui, por afirmações do Dr. Lacerda Machado, que a TAP, do ponto de vista da liquidez, estava muito confortável e foi possível aguentar vários meses no primeiro embate da pandemia. E a pergunta que eu lhe fiz foi para nos caracterizar e a sua avaliação da liquidez da TAP até, obviamente, ao momento em que teve que pedir o auxílio. Sim, Sr. Deputado, tem toda a razão, peço-lhe desculpa por este lapso.
A TAP tinha tesouraria, mas a questão da tesouraria da TAP naquele momento nunca foi posta em causa. E, portanto, a tesouraria da TAP permitia aguentar algum tempo. Nunca isso foi posto em causa. Aliás, a TAP tinha sido financiada a mercado de uma forma, tinha sido financiada a mercado recentemente. A questão é que a TAP estava a consumir capital, portanto, estava a consumir tesouraria a um ritmo assustador, sem qualquer entrada de receita. Portanto, o problema não era aquele momento, assumindo aquele momento, março, fevereiro, maio, junho, ali havia de facto tesouraria que permitiu, eu ouvi essa afirmação do Dr. Lacerda Machado, que permitiu essa questão de ter sido a última a ver o seu auxílio aprovado, que foi aprovado em junho. Mas, portanto, isso basicamente significa, no limite, que em junho já, ou por acaso não era em junho, a tesouraria, o que se previa era que acabaria em junho, julho. Mas mesmo assim teve que ser feito, tiveram que ser introduzidas ali várias medidas que permitissem à TAP reduzir significativamente o seu consumo de tesouraria. Senhor Deputado, as questões que estavam essencialmente em cima da mesa na discussão sobre a TAP ou sobre a TAP ter sido o último ou não e a questão dos auxílios de TAP à TAP tinha a ver com, não tesouraria, mas com níveis de solvência e de liquidez que eram claramente inferiores aos das principais companhias aéreas. Eu estive a tentar recordar novamente, tenho alguns dados que estão publicados do relatório e contas, não tive a ver tudo com excessivo detalhe, mas, por exemplo, o rácio de capitais próprios sobre ativos não chegava a 3%. E eu recordo-me, por exemplo, que a média na Europa andava quase na ordem dos 20%, só para termos a noção disto. O cash, portanto, tesouraria e equivalentes de tesouraria, dividido pelo passivo corrente, era metade daquilo, talvez não chegasse a metade, para estar a exagerar um bocadinho, mas era ali entre 40% a 50% inferior ao que existia, aos comparáveis da indústria. E, portanto, o problema era, a TAP tinha tesouraria que lhe permitia aguentar alguns meses, mesmo assim tiveram que ser aplicadas algumas medidas face àquilo que era a data que se esperava da aprovação do auxílio de emergência, portanto estamos na fase inicial do auxílio de emergência dos 1.200 milhões de euros, mesmo assim tiveram que começar a ser aplicadas medidas, porque a TAP não aguentava a situação de tesouraria. Mas a TAP tinha tido uma entrada de tesouraria recente, porque se tinha ido financiar ao mercado e, portanto, tinha de facto disponibilidade de tesouraria. No plano de reestruturação apresentado e que está aqui no nosso acervo, nós vemos um conjunto de medidas de adiar entregas de Airbus, adiamento de rendas, adiamento de pagamento de capital e juros, adiamento de pagamentos de capital e juros de moratória, tudo entre 2021 e 2025. Ora, há aqui uma questão muito importante. Se somarmos todos estes valores de adiamento de responsabilidades financeiras, incluindo com fornecedores, àquilo que são os cortes na massa salarial e aquilo que foi a bonificação por via dos prejuízos fiscais acumulados, significa que, se olharmos sem estas responsabilidades, ao fim e ao cabo, o que o plano de reestruturação fez foi adiar pagamentos. Concorda ou não com isto? Não, Sr. Deputado, não concordo. O que o plano de reestruturação fez foi definir um conjunto de medidas que permitiam reestruturar, nomeadamente despesa. O que o Sr. Deputado me está a dizer é que, em relação aos aviões, e nomeadamente aos leasinhos dos aviões, o que esteve em causa, sim, foi, de facto, diluir no tempo e fazer alguns ajustamentos nas entregas programadas e, portanto, nos momentos de composição de frota dos custos associados. E isso, Sr. Deputado, tem obviamente muito valor e esses adiamentos e essa gestão durante aquilo que era o previsto o plano de reestruturação. Não esquecer que isso tem um ajustamento àquilo que era a previsão da evolução da procura, ou seja, esse ajustamento tinha como objetivo permitir suportar do lado dos custos aquilo que não se esperava de evolução do lado da receita. Ou seja, isto foi uma subestimação da recuperação, que veio a verificar-se, e por conseguinte há aqui um conjunto de pressupostos que penalizam excessivamente a empresa.
Sr. Deputado, sim, houve uma subestimação da procura, sim. Isso foi claro. Em primeiro lugar, porque, vamos lá ver, este exercício todo ele foi feito, não foi feito para a TAP, foi feito para todas as companhias aéreas, tinha que ser feito de uma forma consistente. Os referenciais para a estimação de procura tinham a ver com as estimativas que eram apresentadas pela IATA. Portanto, a IATA era o referencial. E nós, obviamente, precisávamos, para a discussão com a Comissão Europeia e para a comparabilidade dos auxílios entre a TAP ou qualquer outra companhia aérea, tínhamos de ter referenciais comuns. Já agora vale a pena dizer que nós, no plano de reestruturação, não trabalhávamos diretamente com os referenciais da IATA, mas com aquilo que nós chamávamos os referenciais da IATA transformados, porque a estrutura de procura da TAP, portanto, a estrutura de voos da TAP é obviamente distinta por causa da composição do Atlântico. Mas obviamente que houve felizmente veio-se a verificar uma recuperação muito mais rápida daquilo que eram as estimativas. E efetivamente isso veio a acontecer e o plano de reestruturação foi pensado em função de uma recuperação da procura que era mais tardia e ela ia recuperar os níveis de 2019, algures entre 2024 e 2025 e de facto veio a recuperar bastante mais cedo, felizmente. Isso não põe em causa o plano de reestruturação. Poder-se-á dizer, como o Sr. Deputado está a dizer, que algumas medidas provavelmente não precisavam ter sido implementadas, porque de facto a evolução da procura, portanto das receitas, deram uma compensação mais cedo, mas isso não põe em causa o plano de reestruturação e ainda bem que a procura retoma mais cedo e cria condições para que a TAP possa mais cedo vir a recuperar e a alcançar aquilo que são os objetivos que estão no plano de reestruturação. Mas nos resultados, os últimos de cerca de 60 milhões de euros, quando houver a normalização e a assunção dos custos reais, como é que entende que esses resultados possam passar a vir a ser? Sr. Deputado, aquilo que se previa era que em 2023 ainda não havia os resultados operacionais, estariam já relativamente próximos do break-even, mas não teriam ainda sido atingidos. Portanto, obviamente que se a procura continuar a correr como previsto, isso dá uma margem para que a TAP tenha todas as condições para gerar receitas, para gerar resultados que a ponham no caminho daquilo que é o objetivo do plano de reestruturação, sustentabilidade de médio e longo prazo. Mas isto significa voltar à massa salarial sem os cortes que agora estão efetuados? Sr. Deputado, os cortes que foram efetuados tinham, no imediato, uma relação muito direta com aquilo que era a situação de tesouraria e capacidade de sobrevivência da TAP no curto prazo. Portanto, isso obviamente significa que se a TAP tiver condições para gerar receitas e crescer, tem necessariamente condições para fazer face a um nível diferente de custos. Nós já percebemos que estava muito envolvido no dia-a-dia, conhece profundamente a TAP. Neste processo de reestruturação, trabalhou de muito perto e várias vezes com a engenheira Alexandra Reis, correto? Sim, Sr. Deputado, trabalhei com a engenheira Alexandra Reis, tal como trabalhei muito diretamente com o Dr. Miguel Frasquilho, inicialmente até com o engenheiro António Aldo Neves, com o CFO da altura, portanto, com vários, a resposta é sim, trabalhei. Quantas vezes por semana falava com a engenheira Alexandra Reis sobre o plano de reestruturação? Sr. Deputado, sobre isso vale a pena fazer aqui uma precisão. Como eu referi, a engenheira Alexandra Reis surge, pelo menos no meu conhecimento, como eu referi, nós tínhamos uma série de reuniões com o engenheiro António Aldo Neves e com o Dr. Rafael Quintas, quando estávamos na fase inicial, portanto estamos com discussões relativas ao auxílio de emergência, e a engenheira Alexandra Reis, que penso que era diretora na altura, surgiu em algumas conversas para a recolha de alguns dados. E, portanto, as conversas com ela foram nesse contexto, e eu, de qualquer das formas, como sabe, nessa altura ainda não era membro do Governo. Mais tarde, eu tinha alguma regularidade de contactos com a engenheira Alexandra Reis,
não sei dizer com que frequência, não passávamos certamente mais de um mês sem falarmos, mas até à eleição do novo Conselho de Administração, portanto, junho de 2021, a grande maioria das conversas que eu tinha com a engenheira Alexandra Reis sobre o plano de reestruturação eram sempre feitas acompanhado dos outros membros do Conselho de Administração. Ou seja, sobre o plano de reestruturação, portanto, não exclusivamente sobre matérias financeiras, sobre o plano de reestruturação, as conversas eram maioritariamente canalizadas através do Dr. Miguel Frasquilho na altura do CEO Ramiro Sequeira, mas maioritariamente do Dr. Miguel Frasquilho. A engenheira Alexandra Reis teve em várias das conversas em que estavam os três, ou pelo menos estava o Dr. Miguel Frasquilho, se não tivesse o engenheiro Ramiro Sequeira. A partir de junho de 2021, o tema do plano de reestruturação é centralizado por indicação da TAP na CEO, e as matérias financeiras passam a ser acompanhadas nessa altura pelo Dr. João Weber Gameiro, depois mais tarde pelo Dr. Gonçalo Pires. E, portanto, as conversas com a engenheira Alexandra Reis eram frequentes, mas neste contexto que eu acabei de escrever. Quando a engenheira Alexandra Reis assumiu a presidência da NAV, contactou com ela? Não, Sr. Deputado. Portanto, depois da última conversa da engenheira Alexandra Reis, nunca mais contactou com a engenheira Alexandra Reis em nenhuma circunstância? Que eu me recordo, não, Sr. Deputado. Certamente conhece o comunicado enviado à CMVM da saída da engenheira Alexandra Reis. Considera que ele é fidedigno? Sr. Deputado, tenho muita dificuldade em pronunciar sobre essa matéria. Estou aqui com uma hesitação em dizer uma frase que, segundo parece, está a tornar célebre, que eu não sou jurista, mas... Essa não é mais célebre é não me lembro. Sim, nesta audição pois, só disse 3 vezes. Portanto... Mas eu penso que essa frase nunca a disse. Mas, Sr. Deputado, eu não vou pronunciar sobre essa matéria, até porque a própria CMVM está a apreciar. A única coisa que eu posso dizer é que, de facto, se vem verificar a posteriori que a renúncia que está mencionada na CMVM, afinal, tem uma figura associada que é uma renúncia por acordo. E, portanto, sobre essa matéria, dir-lhe-ei, Sr. Deputado, que é uma figura que não existe no Estatuto de Gestor Público. O Sr. Conhecendo como conheceu a engenheira Alexandra Reis e do ponto de vista da sua competência profissional, nunca comentou com ninguém a saída dela da TAP? Sr. Deputado, comentar no sentido de dizer que não achava oportuna a saída dela da TAP, admito que tenha comentado, eventualmente com o Sr. Ministro, por exemplo, mas não foi matéria que eu tenha muito discutido. Sr. Deputado, estas coisas para mim têm uma leitura que é muito formal, que é, nós, quando temos uma relação com membros do Conselho de Administração, aquilo que procuramos fazer, quando temos a oportunidade para o fazer, é, no pressuposto de que estamos satisfeitos com o desempenho dos respectivos membros do Conselho de Administração, é evitar que eles renunciem. E isso significa articular, perceber quais são as razões, ver se há aqui alguma matéria. A partir do momento em que renunciam, não há nada que, do ponto de vista formal, o acionista possa fazer. Portanto, a renúncia é uma renúncia, ela exerce efeitos. E, portanto, a partir do momento em que a renúncia é apresentada, ela é feita. No caso da engenheira Alexandra Reis, ao contrário do que aconteceu com o Dr. João Weber Gameiro, não houve oportunidade, portanto, não tivemos informação anterior à sua saída. No caso do Dr. João Weber Gameiro, como eu lhe expliquei, tentei, aliás, explicar que não havia razões para ele assumir a posição que veio a assumir enfim. Mas a partir do momento em que apresentam a renúncia, renunciaram. E qual foi a resposta do Sr. Ministro a esta sua conversa?
Foi uma conversa, o que eu lhe disse foi, se eu tive a oportunidade de comentar, hei de ter comentado. Essa era uma matéria em que insisto também a posição que o Sr. Ministro das Finanças pode ter numa matéria destas, renunciou. O Sr. disse que comentou no sentido em que não era oportuna a saída nesta altura, e a pergunta que lhe estou a fazer é qual foi a resposta a esta pergunta? O Sr. Deputado, não me recordo, não há muito a fazer sobre essa matéria. O meu comentário de que não é oportuna a saída é porque tinha saído há relativamente pouco tempo o Dr. João Weber Gameiro e, portanto, a resposta lógica a uma questão desse tipo será é pena. Mas, doutor, saiu o Dr. João Weber Gameiro, pouco tempo depois sai a engenheira Alexandra Reis e ninguém faz a pergunta, então e porquê? Sr. Deputado, a resposta à primeira pergunta, à do Dr. João Weber Gameiro, é conhecida, eu sei e toda a gente sabe quais foram os motivos que levaram à sua saída. A doutora Alexandra Reis saiu e apresentou a renúncia por querer abraçar novos desafios profissionais. E, portanto, isso está claro e foi isso que foi comunicado. Eu vou repetir a pergunta porque eu penso que o doutor não foi esta a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte: o doutor, enfim, confidencia, conversa com o Sr. Ministro e diz que entende que é uma má oportunidade ou não é uma boa oportunidade a saída da engenheira Alexandra Reis, e agora mesmo disse que, de facto, isto era na sequência de há pouco tempo antes de ter saído o Dr. João Weber Gameiro. E eu imagino pessoas normais, numa conversa dessas, olha, é uma chatice a senhora ter saído agora, ainda há pouco tempo saiu o Dr. João Weber Gameiro, e ninguém nesta conversa faz aquela pergunta básica que é: então, mas a senhora saiu agora porquê? Essa foi a minha pergunta. Se alguém fez essa pergunta, que me parece aquela mais natural entre duas pessoas que estão a conversar. Só isso. Eu estava só a ver do microfone, mas pelo visto não é preciso ligar isso para ligar isto. Ao Sr. Deputado, a resposta está dada de origem. A senhora doutora engenheira Alexandra Reis, renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Renunciou. A resposta está dada. Eu não vejo o que é que um desabafo meu de inconveniência de momento possa ter a ver com essa circunstância. A resposta está dada. Renunciou. Tal como o Dr. João Weber Gameiro renunciou. Eu gostava que ele tivesse renunciado. Não, preferia que não tivesse renunciado, mas renunciou. Se renunciou, demonstrou uma vontade. E essa vontade, a sua vontade era de sair. Ó Sr. Deputado, estas coisas têm um formalismo. Não há informação diferente que não seja renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Renunciou. Foi isso que foi comunicado ao mercado, foi isso que foi comunicado aos acionistas. Portanto, renunciou. Não há ações que os acionistas possam desenvolver. Sr. eu peço desculpa, mas não está a querer perceber a minha pergunta. A minha pergunta não são as razões que constam oficialmente de um comunicado à CMVM, que é mentira, não são essas sequer. Eu estou a levar-nos a reportar-nos à cena que o Sr. relatou, que faz um comentário legítimo e normal com o Sr. Ministro e diz, de facto, esta saída agora da engenheira Alexandra Reis é um bocadinho inoportuna, na medida em que há pouco tempo saiu o Dr. João Weber e, portanto, é um bocado inoportuna logo, passado pouco tempo, também sair a engenheira Alexandra Reis. E a minha pergunta é só uma, não tem a ver se está no comunicado, se está justificado, se é formal, se não é formal. A minha pergunta é simples. Entre duas pessoas que estão nesta conversa, o que é natural é que uma pergunta, então, mas saiu porquê? E a única pergunta que lhe fiz foi se essa pergunta simples que qualquer pessoa conhece surgiu ou não. Foi só isso. Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu dei isto como um mero exemplo. Admito perfeitamente que tenha dito isto à frente do Sr. Ministro. Tínhamos outras coisas para tratar e, portanto, isto vale o que vale. A resposta à sua... Eu percebo que o Sr. Deputado tivesse vontade que o Ministério das Finanças tivesse sabido. Mas o Ministério das Finanças não soube. Nós não soubemos. Sr. Presidente.
O senhor doutor está a interpretar as minhas vontades e ele não está aqui para interpretar as minhas vontades. Lembre-lhe, se faz favor, essa circunstância. Está para responder objetivamente, se faz favor. Muito bem, Dr. Miguel Cruz, faz favor então. Peço exercer a desculpa, resposta. eu estava a interpretar no sentido de que eu próprio... Sim, mas não está cá para interpretar Pronto, vontades. Sr. Deputado, peço desculpa por isso. Mas, portanto, a resposta à pergunta é: toda a informação estava disponível. A senhora engenheira Alexandra Reis renunciou por aqueles motivos. Ponto. Sr. Presidente, eu vou voltar a fazer a Ministro. pergunta, porque o doutor insiste em não responder. Sr. Dr. Ministro. E eu vou repeti-la exatamente nos mesmos termos que a fiz. O doutor tem uma conversa com o Sr. Ministro, informal, menos informal, en passant, como queira chamar, e comenta com o Sr. Ministro que é uma pena, uma inoportunidade, é uma infelicidade, seja qual for a figura que utilizou, que a engenheira Alexandra Reis tenha saído da TAP quando há tão pouco tempo já saiu o Dr. João Weber Gameiro. Grosso ao modo disso. E a pergunta que eu lhe fiz pela terceira vez e faço é que duas pessoas normais, uma delas vai perguntar, então e ela saiu porquê? Ou acha que isso não é normal? Ou vamos a seguir continuar a conversar sobre o valor da Bolsa e o Nasdaq? Acha que isso são duas pessoas normais? Eu acho que não, e essa é a pergunta, é só essa. Resposta está dada a essa pergunta. Renunciou para abraçar novos desafios profissionais. Bom, eu diria que Está respondido. não pode haver, eu não posso ter coação sobre... Estamos satisfeitos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta resposta respondeu-nos à nossa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.